Bom dia a todos. Eu sou Carlos Paixão, auditor fiscal do trabalho, especialista em segurança e saúde no trabalho, e eu coordenei a revisão da norma regulamentadora número 31, que é a norma de segurança e saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, que vai ser o objeto dessa nossa aula nesse dia de hoje. Eu vou apresentar para vocês aqui, algumas questões, sobre a nossa segurança e saúde no trabalho, nas atividades rurais, a aplicação dessa norma regulamentadora que eu acabei de comentar para vocês. Então, essa norma regulamentadora é que dá toda a base, ou seja, todos os requisitos para se adotar as medidas de segurança nas várias atividades rurais, atividades dessas que estão inseridas dentro da agricultura, dentro da pecuária, dentro da silvicultura e dentro da exploração florestal e da aquicultura, que é a criação de peixes, crustáceos, algas, ou seja, criação de animais e de planta no meio aquático. Então, essa norma regulamentadora é que nos dá as bases. Dentro dessa norma regulamentadora, nos seus vários capítulos, um dos que nós vamos abordar e que é muito importante é a nossa medida de proteção pessoal. O que são medidas de proteção pessoal? As medidas de proteção pessoal são aqueles equipamentos de proteção pessoal, ou comumente conhecido pelas pessoas ou pelos trabalhadores como EPI, Equipamento de Proteção Pessoal. E nas atividades rurais nós temos um outro tipo de equipamento que nós chamamos de dispositivo de proteção pessoal, que ele não é um EPI, mas também tem a finalidade de proteger o trabalhador dos riscos, ou seja, dos perigos que ele está exposto no desempenho das suas atividades produtivas. Então, o empregador rural ou equiparado tem que fornecer aos trabalhadores esses dois tipos de medidas de proteção pessoal: o equipamento de proteção individual, o EPI, ou o dispositivo de proteção pessoal, um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Por quê? Para proteger o trabalhador dos perigos que ele está exposto durante a execução das suas atividades de trabalho. Então, nós temos que os equipamentos de proteção individual e dispositivos de proteção pessoal são necessários para a proteção dos trabalhadores durante a execução das suas atividades. O que diferencia um do outro? Qual é o estabelecimento dessa diferença? A diferença principal é a seguinte: os equipamentos de proteção pessoal, eles possuem o CA, é um certificado de aprovação, enquanto os dispositivos de proteção pessoal não possuem esse certificado de aprovação. Ou seja, os equipamentos de proteção pessoal individual se caracteriza por possuírem um certificado de aprovação, enquanto os dispositivos de proteção pessoal se caracteriza por não possuírem o dispositivo de proteção. E o que é esse certificado de proteção? Esse certificado de proteção é um certificado emitido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, comprovando que esse equipamento de proteção individual foi levado a um laboratório, foi testado e ele está apto a atender a finalidade para a qual ele foi construída, ou seja, proteger o trabalhador daqueles riscos, daqueles perigos pessoais que o mesmo está exposto no desempenho das suas atividades. Mas vocês poderiam perguntar: o dispositivo de proteção pessoal também não faz esse tipo de proteção? Faz. A questão é a seguinte: é que para os dispositivos de proteção pessoal não existe mecanismo para fazer essa avaliação laboratorial, ou seja, não se existe meios de testar
esse dispositivo de proteção pessoal em laboratório, diferentemente dos equipamentos de proteção pessoal. Mas vamos ver agora o que é cada um desses, né, dispositivos que são fornecidos e são obrigatórios seu uso pelos trabalhadores rurais, que é o nosso caso aqui da nossa apresentação. Aquilo que eu falei para vocês, o certificado de aprovação CA consiste num certificado de garantia dado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, garantindo a qualidade do EPI, comprovando que este foi devidamente testado, está apto para o comércio e o seu uso pelos trabalhadores. Além disso, todo EPI, equipamento de proteção individual, deverá trazer impresso no equipamento de proteção pessoal, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o número do seu CA, o nome comercial da empresa fabricante e o lote de fabricação. Então, para vocês verificarem se aquele equipamento está devidamente certificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, você pega o EPI e vai verificar que deverá estar impresso no mesmo, né, em caracteres indeléveis e bem visível, o nome comercial da empresa fabricante desse EPI, um lote de fabricação e o número do seu CA que foi concedido, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Bem, continuando aqui, dentro dessas medidas de proteção pessoal, nós temos que é obrigatório o fornecimento gratuito aos trabalhadores de equipamento de proteção individual EPI, nos termos da norma regulamentadora número 6. Por quê? Nós temos a norma regulamentadora que trata somente de equipamento de proteção individual, de EPI. Essa norma tem uma tabela que mostra, né, o tipo de equipamento de proteção pessoal para cada parte do corpo do ser humano. Por exemplo, o equipamento para proteção da cabeça, o equipamento para proteção dos olhos, o equipamento para proteção respiratória, que são as máscaras respiratórias, o equipamento para proteção da audição dos trabalhadores, que são os equipamentos para proteção contra os níveis de ruído elevado, os equipamentos para proteção das mãos, equipamentos para proteção dos braços, equipamento para proteção do tronco, equipamento para proteção das pernas, equipamento para proteção dos pés. Então, essa tabela que está na norma regulamentadora número 6, que é a norma que trata de equipamentos de proteção individual, EPI, ela lista todos esses equipamentos de acordo com a parte do corpo do trabalhador, ou seja, do ser humano, que deverá ser protegida. Então, dentro da NR31, nós não trouxemos essa tabela, nós fizemos a remissão para a NR6, né, que vai mostrar, por exemplo, aqui vou dar um exemplo, nós temos vários exemplos aqui nosso, né, de equipamento de proteção individual. Nós temos protetor auricular, que é proteger a audição do trabalhador, 2 modelos, o protetor auricular em concha e o protetor auricular em plug. Nós temos capacete, que é proteger a cabeça do trabalhador contra a queda de objetos. Nós temos óculos de proteção, proteger os olhos do trabalhador. E nós temos a luva, no caso, uma luva de raspa, para proteger as mãos do trabalhador de algum material escoriante, abrasivo, cortante. Bem, continuando, nós temos que, além do previsto na NR6, que é fornecimento, né, e uso obrigatório, fornecimento pelo empregador e o uso obrigatório pelos empregados dos equipamentos de proteção individual, dos PI, também cabe ao empregador, de acordo com o risco da atividade, fornecer aos trabalhadores os dispositivos de proteção pessoal. Lembrando, igual eu falei anteriormente, que o dispositivo de proteção pessoal, ele não possui CA. Por que ele não possui CA? Porque ele não possui maneiras de ser testado em laboratório, não existe tecnologia para testar esse dispositivo de proteção pessoal. E aqui nós vamos ver
quais são os dispositivos de proteção pessoal que é obrigatório o seu fornecimento de acordo com o risco ou perigo de cada atividade, é obrigatório o seu fornecimento para o trabalhador rural. Nós temos o primeiro deles, chapéu ou boné tipo árabe ou legionário contra o sol. Então, são um dispositivo de proteção pessoal que não tem jeito de testar. Como é que você vai testar um chapéu ou um boné se ele protege ou não contra o sol? Não tem mecanismo de se testar isso. O outro que nós temos é o protetor facial contra lesões ocasionadas por partículas, respingos ou óculos contra a ação de líquidos agressivos. Esse protetor facial é que hoje se resolveu denominar de face shield, que muito aqui na pandemia se usou muito. Na realidade, o nome em português é protetor facial, né? Face shield é o nome em inglês. O outro que nós temos é perneira contra picadas de animais peçonhentos. Outro dispositivo de proteção pessoal, colete reflectivo ou tiras reflectivas para sinalização. Outro é vestimenta de corpo inteiro para proteção biológica. O outro é bota ou botina com solado sem ranhuras para atividades que envolvam montaria de animais. Então, nós temos, né, o fornecimento de bota ou botina, normalmente é EPI. Tá? Tem CA, ela é testada para os perigos de cada atividade. Você tem botina com biqueira, você tem botina sem biqueira, você tem botina com solado protegido, você tem botina mais simples sem solado protegido, e essas botinas ou botas são testadas em laboratório e recebem um CA, como eu falei anteriormente. Entretanto, para as atividades que envolvam montaria de animais, a nossa NR31 trouxe a figura da bota ou botina com solado sem ranhuras, porque toda a bota ou botina que possui CA, ela possui solado com ranhura. Então, por que isso? A pessoa vai montar no animal, ele vai colocar o pé no estribo para subir no animal e durante a utilização do animal, ele está com o pé dentro do estribo. Caso ele venha sofrer uma queda, essa ranhura, nós já tivemos várias situações dessa, por causa disso, que foi aprovado desse jeito, essas ranhuras prendem o pé do trabalhador dentro do estribo, né, e ele fica preso e o animal sai disparado, arrastando esse trabalhador. Caso ele esteja com essa bota ou botina com solado sem ranhura, ela sai e não prende o pé do trabalhador dentro do estribo. Um outro que nós temos é roupas especiais para atividades específicas. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de todos esses dispositivos de proteção pessoal que eu estou falando aqui para vocês. Nós temos aqui, o boné árabe ou boné tipo legionário. Esse boné que é usado para proteger o trabalhador das radiações não ionizantes. O que são as radiações não ionizantes? São as radiações solar, provenientes do Sol. Então, são radiações não ionizantes. Então, para proteger o trabalhador da radiação não ionizante, por quê? Essa radiação pode provocar alergia no trabalhador, pode provocar manchas e pode provocar também câncer de pele. A exposição excessiva a essas radiações, essa radiação não ionizante ou radiação solar. O outro que nós temos é a perneira para proteção do trabalhador contra picada de animais peçonhentos, seja cobra, seja escorpião. Então, ela protege o trabalhador, ela é colocada na canela do trabalhador, né, ou seja, entre o pé e o joelho, ela é colocada e se a cobra pular e ela picar o trabalhador, ela vai picar a perneira, não vai atingir a perna do trabalhador.
O outro que nós temos é o que eu falei com vocês, o Face Shield, ou o nosso protetor facial, em português, que protege, né, de respingo, de líquidos e de algum outro material. O outro que nós temos é o colete refletivo, que é utilizado normalmente quando o trabalhador está fazendo alguma atividade em beira de estrada, né, para sinalizar que ali tem uma pessoa fazendo as suas atividades. Nós temos aqui as roupas especiais, que um exemplo disso é a roupa para apicultor, né, que é utilizada para manuseio com abelhas, ou também tem que ser fornecida para o trabalhador se ele for fazer alguma retirada de marimbondos ou de vespas, por exemplo. E aqui nós temos a famosa botina, né, com solado sem ranhura. É a botina comum que é usada, né, no meio rural, né? Não é a botina com CA, é a botina sem CA, que é a botina de solado sem ranhura. Por quê? Algumas atividades, né, as outras atividades no desempenho de uma atividade rural tem que ser fornecida a bota ou botina com CA. Só para trabalhos com montaria, ou seja, aquele trabalhador que vai montar no animal, seja cavalo, seja uma égua, seja um burro, seja uma mula, aí sim ele tem que ser fornecido para ele a bota ou botina com solado sem ranhura. Para as outras, todas as atividades, tem que ser fornecido, né, o equipamento de proteção pessoal com CA. Nesse caso, não é o dispositivo de proteção pessoal. Bem, continuando, nós temos que o empregador, além disso, tem um outro dispositivo de proteção pessoal, que é uma novidade que nós trouxemos para dentro da atividade rural, para proteção dos trabalhadores que trabalham nas atividades rurais. É o único setor dentro do Brasil onde é obrigatório o fornecimento desse dispositivo de proteção pessoal, que é o protetor solar. Então, o empregador deve, sindicado no Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, que é esse PGTR, ou configurada a exposição à radiação solar, aquilo que eu falei, radiação não ionizante, sem adoção de medidas de proteção coletiva ou individual, disponibilizar protetor solar gratuitamente para o trabalhador rural. Mas o que seria essa medida de proteção coletiva que dispensa o fornecimento de protetor solar? É se o trabalhador estiver trabalhando dentro de uma área coberta. Se ele estiver trabalhando numa área coberta, ele não precisa ser fornecido o protetor solar. Por quê? Porque ele não vai estar exposto à radiação não ionizante, ou seja, a radiação solar. E o que seria essa proteção coletiva, essa medida de proteção individual? Seria o fornecimento, por exemplo, de camisa de manga comprida para esse trabalhador. E esse programa de gerenciamento de risco, que é o que eu falei para você, é um programa que deve ser elaborado, implementado e custeado pelo empregador, aonde ele vai fazer o levantamento de todos os perigos e os riscos, né, gerado por esses perigos que o trabalhador está exposto no dia a dia do desempenho de suas atividades de trabalho. O protetor solar pode ser disponibilizado por meio de dispensador coletivo e seu uso é facultativo pelo trabalhador. E esse protetor pode ser fornecido em recipiente individual ou recipiente coletivo. Coletivo, o trabalhador, a hora que esvaziar o individual dele, ele vai lá e enche novamente no recipiente coletivo. Bem, continuando, né, os equipamentos de proteção individual e dispositivos de proteção devem ser adequados aos riscos, mantidos conservados e em condições de funcionamento. Aconteceu de um equipamento de proteção individual, no caso a botina ou a bota, estragou imediatamente o trabalhador.
entrega para o empregador é obrigado imediatamente a fornecer uma nova para o trabalhador. Sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando que os equipamentos de proteção individual e os dispositivos de proteção pessoal, inclusive o protetor solar, são de fornecimento obrigatório e gratuito para o trabalhador. Obrigatório e gratuito. Não é, eu quero ou não quero fornecer. Não, é obrigatório o fornecimento. E eles têm que ser mantidos e conservados em condições adequadas de funcionamento. Aqui nós temos 2 exemplos, vocês verem. Uma bota que o trabalhador foi encontrado em más condições de uso e uma luva também em más condições de uso. Então, isso é até passível de punição para o empregador que não trocar imediatamente o equipamento em má condições de funcionamento ou mais má condições de conservação dos seus trabalhadores. Além disso, aí nós temos a obrigação do trabalhador, a obrigação do empregador fornecer gratuitamente e tornar obrigatório o uso e treinar o trabalhador no uso desses equipamentos de proteção pessoal e nesses dispositivos de proteção pessoal. Agora, qual a obrigação do trabalhador? Utilizar os EPIs e os dispositivos de proteção pessoal. Porém, cabe ao empregador, igual eu falei, orientar o empregado sobre o uso dos equipamentos de proteção individual e do dispositivo de proteção pessoal. Ele tem que ser treinado, ele tem que ser informado como é que usa uma luva, a maneira correta de usar, como é que ele usa um protetor auricular para proteger a audição dele do ruído, como é que ele usa um óculos de proteção, como é que ele utiliza uma máscara de proteção respiratória. Ele tem que ser treinado e orientado sobre o uso desses EPI e desse tipo de proteção pessoal, Agora, o empregado, ele tem algumas obrigações quanto a esse EPI, esse dispositivo de proteção pessoal. Quais são? São essas que nós vamos ver agora. Utilizá-los apenas para a finalidade a que se destina. Não utilizar igual eu já encontrei determinadas situações, não foi 1, 2, 3 vezes, foi várias vezes, que o trabalhador recebe muitas vezes aquela botina novinha, aquela botina nova e deixa guardado em casa e vai trabalhar de chinelo ou de tênis. Por quê? Porque ele vai usar a botina depois para ir no baile, no forró, no final de semana, que a botina está novinha, bonita. Não. O EPI, ou dispositivo de proteção pessoal, é utilizado para a finalidade que se destina. Qual a sua finalidade que ele está destinado? Para ser usado durante a realização das atividades de trabalho do trabalhador. Segundo, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação. Terceiro, comunicar ao empregador qualquer alteração que os torne impróprios para o uso. Aqueles 2 exemplos que eu mostrei para você. Rasgou? Imediatamente comunica ao empregador para ele fazer a substituição para o trabalhador do equipamento de proteção individual ou do dispositivo de proteção pessoal. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, determinações essas que vão ser passadas durante o treinamento para a utilização do equipamento de proteção pessoal, ou do equipamento de proteção individual, ou do dispositivo de proteção pessoal. Além disso, esse treinamento ele vai variar de acordo com o tipo de equipamento, de equipamento de proteção individual ou dispositivo de proteção pessoal. Se você vai usar um protetor auricular, quer dizer, o treinamento, ele é mais, vamos dizer, mais extenso um pouco. Ele tem que ser explicado como é que usa, como é que higieniza, tudo isso. Se você vai fornecer uma luva, esse treinamento ou orientação é mais simples, tá? Isso vai depender do tipo de equipamento de proteção individual ou do tipo de dispositivo de proteção pessoal. Bem, turma,
O que eu tinha para falar para vocês sobre medidas de proteção pessoal é isso.